Deixa eu gravar. Tem essas carteiras aí para vocês, os apresentadores, os palestrantes. Boa tarde, pessoal. Obrigado por comparecerem aqui no quinta CPE, semana da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade em Ribeirão Preto. Esse ano a gente está uma edição especial. Nossos palestrantes são ex-alunos, tiveram aqui e tem ainda uma influência grande aqui na FEA, e eu tenho aqui por ordem de turma, né? Tá interessante aqui. A apresentação eu vou ver se... Não, é que eu achei interessante, né? Então tem turma 9, turma 11, turma 16, turma 17, e aí tem também a turma 19, olha só. Então, não falei, é Flávia. Bom, a gente tem aqui a Flávia, tem o Saulo também, o Alessandro e o Conrado. Bom, eu vou deixar que eles se apresentem melhor, falem aí a atuação deles, tá? E eles vão ter em torno, eu acho que teriam o Caimã também, mas ele não, ele está online, né? Eu não sei se ele entrou, mas a gente vai ver aí, a gente vai deixando aí o Caimã até ele entrar, mas eu acho que a gente poderia talvez começar aí pelo Saulo, depois o Alessandro e o Conrado, e a Flávia aí, fecha aí, falando da atuação da USP, da USP. E aí o Caimã, vamos ver se ele entra também online, né? Mas então, em torno de uns 15 minutos, acho que cada um vai falar, né? E vocês preferem como, assim, um debate final, ou depois, se vocês falarem, o pessoal pode abrir para alguma questão, assim? Fica à vontade, né? Só mais para passamento de... um bate-papo. Ok, durante a apresentação, né? E, infelizmente, a gente tem pouco tempo. Eu acho que com eles aqui, eles têm muita experiência. Só um deles a gente ficaria aqui 1h30, mas vamos ver aqui, né? A gente tem essa limitação no tempo. Então, ok. Podemos começar? Tem salve, então? Pessoal, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês, de verdade. Me chamo Saulo Rodrigues, eu sou da 11ª turma de administração. Né? Então, que turma estamos? 30ª? 30ª? Beleza. E a gente fala até com muita saudade, até de alguns períodos em que a gente esteve aqui nós estivemos aqui na faculdade, e até esse prédio, por exemplo, não existia. Né? Então, alguns são até um pouquinho, com quem nós ainda convivemos muito, que são de quando só tinha a primeira casa, nada mais. Mas... Bruno me atrapalhando. Pessoal, acho que o pessoal quer atrapalhar um pouquinho. O Caimã chegou ali, nós temos aí E aí, pessoal, tudo bem? Caimã, tudo jóia? Depois a gente entra na sequência aí, Caimã. O Saulo está fazendo a palestra dele, então. Boa, legal. Caimã também é velho conhecido, né, Caimã? Velho conhecido. Bom, mas, em resumo, quando a gente olha para a FEA, né, e a gente pode estar aqui para falar um pouquinho sobre o que é a nossa interação com startups, ou com inovação, com empreendedorismo, então é com grande alegria que a gente vem para estar aqui. Né? É isso que vocês me perguntarem, como foi o dia a dia aqui nessas salas de aula? Né? Até comentei com um ou outro hoje, falei, gente, se eu contar de verdade, vocês vão ficar horrorizados. Por quê? Porque a vida, né, enquanto universitário, embora a gente não perceba naquele momento, ela é muito bacana, ela é muito gratificante. A cada momento a gente vai aprendendo uma coisa ou outra, né? E aí pensem assim, imagina o Saulinho, como era conhecido aqui, ou o Tino, como era conhecido aqui,
nesses dias anteriores em que a gente já tentava fazer a divisão entre o que era estágio, o que era as disciplinas de aula, os anos iniciais de graduação, que a gente começa com muito gás, e depois como que a gente vai passando ao longo do tempo, às vezes indo mais para o trabalho, com um foco um pouco diferente, mas a gente vai transitando em tudo isso. Sempre me vi, né, sou de uma cidade menor, chamada Assis, né, sempre me vi fazendo duas coisas distintas na minha vida. Um seria dando aula, primeira questão. E a segunda coisa que eu sempre imaginei fazer era trabalhar de alguma maneira relacionado ao setor público. E aí, tudo bem, vocês vão falar, Saulo, a palestra é sobre startups, interação com o empreendedorismo. Chego lá. A grande questão foi essa. Quando eu estava ainda na graduação, né, N opções existiam, mais uma que a minha turma, meus amigos ali, que quiseram muito seguir, era o mestrado. Né? Então, até hoje, quando a gente fala nos programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado também, a gente hoje tem uma visão, de alguma maneira, um pouco acadêmica, né? Então, o que seria isso? Será que é só para que eu seja docente e tal? Eu hoje tenho uma opinião diferente, eu acho que não. Eu acho que até a pós-graduação ela serve para uma série de outras situações enquanto carreira. Mas minha turminha ali acabou decidindo por fazer mestrado, fui nesse embalo também, acabei estudando bastante as startups logo no início, né? Então, desde o TCC eu já fiz um pouquinho tentei entender a relação entre internacionalização e as empresas, startups, no caso, né? Não empresas, mas startups, da área de software, como que isso avançava lá naquele momento, se tinha caso de internacionalização ou não. Naquele momento até encontrei bons casos de empresas de Ribeirão internacionalizando, foi tranquilo, e quis fazer a mesma coisa no mestrado. Falei, estou pronto para fazer a mesma coisa, identificando startups e a internacionalização delas, no meu caso, já na Supera, como que eu olharia para aquele que está incubado? Tem casos de empresas querendo internacionalizar ou não? E aí foi a minha primeira grande surpresa quando eu percebi que não. Na verdade, havia pouquíssimas iniciativas de internacionalização lá. Hoje, a gente pode até se orgulhar e dizer que na Supera, na incubadora, a gente tem algumas empresas que vêm de fora e empresas daqui que estão olhando para os mercados internacionais, que é o que todo estudante e acadêmico acaba pregando, né? Mas até a realidade é um pouco distinta disso. E seguir. Então, no mestrado ainda comecei dando aula, fiquei durante 2 anos no Marista, né, com aprendizagem, e depois fui dar aula na universidade em Uberaba. E até a pandemia lá, e aí eu deixei de dar aula, então deixei de ser professor, que era um sonho que eu tinha, continuo de alguma maneira sendo ainda, e quero em algum momento poder voltar. E foi isso. A parte pública, e aí ela vem até na própria Supera. Por quê? A Supera, que hoje nós trabalhamos, conhecemos, é um parque tecnológico mantido por uma fundação pública. Né? Então, aqueles que gostam muito de gestão pública devem imaginar que todas as compras que a gente faz, todas as contratações que a gente faz são amparadas na legislação. Né? E fiscalização por Tribunal de Contas, um dia a dia, muitas vezes, né, até de maneira que a gente não queira, mas é burocrático, tem que seguir tais ritos, tais processos, e assim a gente foi avançando. Mas aí que eu chego realmente na parte de startups e empreendedorismo e inovação. Uma das grandes realizações foi poder começar a trabalhar com o empreendedor. Então, a Supera incubadora hoje, dentro do Supera Park, ele olha para o empreendedor de uma maneira muito própria, né? Claro, com todos os vieses aí de incubação, de lugar público e tudo mais, mas a gente procura entender aquilo que é necessário para o desenvolvimento desse empreendedor. Então, se a gente está ali acolhendo um empreendedor que tem, digamos, uma formação super qualificada numa área de biológicas ou, sei lá, de física e tudo mais, o que a gente vai procurar entender dele? O que ele precisa, então, de complemento? Ou quais passos, metodologias, tecnologias que ele precisa desenvolver para conseguir avançar, né? Ou a gente pode até bater no peito e dizer, olha,
incubadora não é só o que a gente pensava no passado, de colocar consultorias, mentorias com eles, mas sim desenvolver programas de desenvolvimento com todas essas pessoas. E programas que não precisam necessariamente ser de muito tempo. Então, 3 meses, 4 meses são suficientes para que a gente consiga, né, pelo menos dar o start em algum desses empreendedores para que eles possam realizar suas pretensões. Eu vou caminhando para o final, mas eu acho assim, pensando, quando a gente fala em startups, pensando na minha realidade, na realidade do Supera, é muito bacana ver a dedicação que esses empreendedores têm, o cuidado e a vontade de fazer, de alguma maneira, as tecnologias, até mesmo, né, o descobrimento ali de novas oportunidades por meio da ciência, né? E aí a gente volta mais uma vez para esse ambiente que a gente está. Vocês sabem e acompanham também, né, tipo, startups de alguma maneira voltadas ali para sistemas, startups voltadas para aplicativos, startups voltadas na identificação de algumas dores dos usuários, dos clientes. Mas quando a gente, às vezes, se depara com uma tecnologia que precisa de mais tempo para chegar no mercado, algumas vezes a gente vê as pessoas torcendo um pouco o nariz e falando, olha, eu não invisto em você, porque eu imagino que você precise fazer a prova de conceito, que você precisa fazer testes pré-clínicos, que você precisa fazer clínicos, e tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. O empreendedor vai precisar passar por tudo isso, além de fazer o desenvolvimento que a gente está falando ali do desenvolvimento do negócio. E aí, por que eu falo que é muito legal poder ver esse empreendedor, que é um empreendedor tecnológico, né, que é de hard science, ou de deep science, como a galera tem falado hoje, e que está ali no dia a dia, e alguns com a gente há alguns anos, né? Então, eu estou, só para também dar essa dimensão para vocês, eu faço parte da Supera já há 13 anos. Há muito tempo. Se vocês forem pensar, quando a gente discute carreira, quando a gente falando de transição, ela fala assim, cara, você não vai ficar tudo isso. Cara, eu fico e gosto muito. Por quê? Porque, de alguma maneira, o nosso ambiente ele também vai mudando. Hoje, há 2 anos atrás, a gente criou ali um programa de Open Innovation com algumas grandes empresas, tem uns representantes aqui. Isso é uma delícia. Por quê? Você vai entrar dentro de uma grande empresa, vai entender o dia a dia dela, como ela trata a inovação e como ela vai se relacionar com o cara da startup, né? Com algumas áreas da startup, com algumas soluções que ele precisa, né? E a gente também está chegando num ponto que é muito curioso. A gente sempre falou da escassez de mão de obra qualificada quanto a desenvolvedores. Todo mundo está careca de saber. Mas a gente hoje também tem uma escassez grande, né, de pessoas qualificadas no sentido de poderem dar apoio, seja de metodologia, seja de gestão de projetos, seja de desenvolvimento, inclusive, né, de interação do desenvolvimento tecnológico. E aí, para mim, isso é muito legal, porque, como eu comentei, eu queria muito ser professor. E a ideia é essa, tipo, pegar o que a gente tem hoje, de oportunidades de ensinar, de trabalhar, de praticar e fazer isso de maneira diferente. Então, a cada dia a gente vai colocando um pouquinho de coisas distintas e entendendo como isso se relaciona. Para entregar para o Alessandro e para o Conrado, só dizer que Supera hoje, né, é uma das principais incubadoras do país, é uma das 20 melhores do mundo, segundo o ranking mundial chamado UBI, né? Então, com muito suor mesmo, a gente preenche lá os indicadores e acompanha tudo certinho. O parque tecnológico, uma realidade. Primeiro parque tecnológico dentro da USP. Primeiro parque tecnológico com N iniciativas e com apoios vocês nem imaginam, né? Então, tipo, agências de inovação, prefeitura, diferentes órgãos públicos e privados. Então, é isso que a gente gosta de fazer, mas a gente só faz isso, como eu sempre repito, para o empreendedor. Se não tiver empreendedor, não vai adiantar de nada ter um parque tecnológico. Não vai adiantar de nada ter os prédios, ferramentas, equipamentos
né? E o empreendedor também, como eu comentei, precisa dessa mão de obra qualificada que dê suporte para toda essa expansão. Tá? Acho que é isso. Só uma introdução rápida aí, falando um pouquinho da trajetória. Fico à disposição de vocês. Se tiverem dúvidas também, não deixem de fazer. Quiserem conhecer o Supera, a gente também está lá para recebê-los. Isso. Não, mas acho que ainda temos um tempo aí para vocês explorarem aí, ó, aproveitar, né, essa chance aí de falar com o Saulo. Vocês conhecem Já Supera, todo mundo já? Todo mundo tem nada para perguntar, é uma preciosidade aqui, velho. Tem um problema que alguns são de lá. Vocês são um pouquinho de lá. Não, mas você, então, você pergunta na hora. Não, mas eu acredito que tem gente aqui que tem, quer saber um pouco mais Posso do segmento. fazer só uma outra Pode pergunta? falar. Alguém aqui já trabalhou em uma startup, ou já imaginou ter uma startup? Ou alguém está no Startup Boost, programa de criação de startups com bolsas? Eu já. Não, não, a gente já foi ali, né, só, já tive ali algumas vezes, né, para tentar ver essa questão de estudo. Também tem uma vontade aí de ir para essa área de empreendedorismo. Mas vamos falar um pouco de incubação, né, cara? Eu sempre lidei faz pouco tempo, vou contar um pouco, mas, cara, eu demorei muito para entender o que realmente é uma incubadora, sabe? Não sei se todo mundo está acostumado e tal, falar incubadora, eu acho que é um lugar, tipo, incubadora de hospital, né? Não fica lá dentro, nem na UTI e tal, mas acho que é legal ensinar um pouco como funciona e como que pode ajudar alguém a entender. Esse é um trabalho de comunicação que a gente vive pegando para melhorar. Porque a gente viveu um momento em que não existia startup. 2003, 2001, 2002, não existia o termo startup sendo usado dessa maneira. Era empresa de base tecnológica. Uma incubadora de empresa de base tecnológica. Falei, cara, não sei o que é e não deve ser para mim, né? Por essa nomenclatura toda. Mas a incubadora, na verdade, hoje, mais até do que um ambiente físico que hospeda ali os projetos e os empreendedores, é um ambiente de inovação, né? Então, que você vai ver inovação a todo momento, seja nos processos, nos produtos, tecnologia. Uma equipe de apoio que acho que é fundamental, né? A questão tanto de você poder acompanhar o empreendedor, né? Como eu comecei, colocar à disposição consultorias, mentorias. Hoje nós temos muito bacana os programas de desenvolvimento de startups. Então, que a gente vai começar falando, tipo, o que é modelo de negócios, o que é validação, o que é o canvas de proposta de valor, essa correlação aí de não ser só um produto, mas sim o atendimento de uma dor, né? Então, tudo isso que a gente acaba fazendo. A gente se relaciona também muito com investidores, né, que procuram o nosso ambiente para se aproximar não da gente, na verdade, mas sim dos empreendedores que estão ali, né, de tentar ver, tipo, esse projeto é promissor, eu quero entrar agora, ou então o contrário, como eu comentei, tipo, esse projeto ainda não está pronto para que eu entre, então eu entro daqui a pouco. Mas esse apoio quanto ao investimento, como eu comentei, a parte tecnológica, para a gente é muito forte essa análise que a gente vai fazer das tecnologias, principalmente com o respaldo da universidade. Só um exemplo rápido, eu lembro de um projeto que chegou para a gente e era digamos, uma plataforma que ajudava pessoas que tinham dificuldade para dormir, né? Então, hoje é muito comum você ter ali até o monitoramento do sono, tal, e análise se está roncando muito, se tem apneia e tal, e chegou, né, essa tecnologia para a gente. E uma das coisas que a gente, por exemplo, tentou fazer era assim, vamos tentar fazer o recebimento dessa tecnologia, desse empreendedor, vamos apoiá-lo, né? E aí a gente tem, por exemplo, a PESP colocando recursos para empresas nascentes, isso é super bacana, viabilizando muita coisa, inclusive com bolsas para esses empreendedores, mas a gente também tem que fazer, né, toda a análise tecnológica daquilo, né? Inclusive quanto à eficácia, à eficiência do que está sendo proposto. E eu lembro que o nosso conselho, que é formado por vários professores, pessoas de mercado, eles falam assim, essa plataforma é muito legal. É muito legal. Imagina o pessoal que dirige caminhão ali, naquela época ainda era tipo,
dirigiam por 15 horas, sei lá, há muito tempo. Agora não, tem uma legislação própria que impede. Mas a ideia é assim, como que eu coloco essa plataforma para ajudar, por exemplo, a essa pessoa não dormir? Ou o contrário, a hora que ele precisa dormir, aí ele dormir de fato para depois continuar as viagens aí. E a gente desenvolveu, por exemplo, essa tecnologia para análise. Um dos maiores especialistas em sono está aqui no nosso Hospital das Clínicas. E aí a análise veio, não é de alguma maneira antiética, mas assim, para vocês terem essa noção, a análise vinha que a plataforma precisava melhorar. E dependendo da maneira com que a tecnologia fosse conduzida, ela provocaria um efeito contrário, né? Então, vamos olhar com atenção, passamos o feedback, tentamos avançar. Infelizmente, a tecnologia não foi para o mercado. Mas é um papel da incubadora aproximar de pessoas que fazem essa análise e ver se pode avançar ou não. Cada vez mais, aí minha galera sabe disso, as pessoas querem, e aí a gente teimou muito em aceitar isso, mas cada vez mais o empreendedor e a equipe, eles querem saber um pouco de qual é o direcionamento que a gente quer dar para eles, o que eles devem ter quanto ao negócio. Então, tipo, o que é esperado para uma startup com 6 meses de atividade? Ó, é esperado que você tenha uma validação do modelo de negócio e você tenha um MVP no mercado, sendo validado em algumas pessoas no mercado. Legal. Cada vez mais eles querem isso, e aí a gente aprimora os nossos indicadores, métodos de acompanhamento também para refletir isso, né? Incorporando o que é mais recente. Então, OKRs, tinha uma pergunta. Eu tinha uma pergunta a respeito de a Supera, então, a instituição tem indicação né, de produto, mas eu queria saber qual é o impacto dessa startup dentro do primeiro setor. Se tem uma demanda por isso, tá? Porque quando a gente pensa em startup é muito mais voltado para a tecnologia, financeira e tudo mais, para saber qual é a relação que existe mesmo das startups na questão. Ontem ou anteontem, terça, saiu o ranking de startups que se relacionam principalmente com grandes empresas em diferentes segmentos. Esse ano foram 34 segmentos diferentes. Até 2 que são relacionados ao primeiro setor são GovTech e CityTech. Eu não sabia que existia, mas eles estão criando e classificando ali. Na Supera, hoje nós temos um hub de inovação ligado à GovTech. As meninas aqui que cuidam, as duas aqui da frente. E a ideia é justamente você desenvolver inovação com a ajuda de outras startups, outros empreendedores, para que isso possa chegar assim nas cidades, nos governos. Importantíssimo. Infelizmente, eu não tenho uma GovTech na incubadora, uma startup que seja com um modelo de negócios olhando para cidades ou estados. Não tenho, mas há o espaço, até porque a gente entende que pode ter, sim, diferenças quanto à metodologia, né? E aí eu posso até falar um pouco daquelas que são startups de impacto, né? Olhando para social, ambiental, ou até mesmo ESG. Tem diferenças, não muito significativas, mas tem diferença de metodologia. Mas também, pensando no Supera, no que a gente faz de desenvolvimento, essas empresas também poderiam estar ali, né? As startups também poderiam estar ali. Posso fazer um comentário bem, Saulo? Falando de governo, né? Quando eu estava na faculdade, falava muito de modelo B2C e B2B, né? Hoje fala muito de B2G também, né? São as business to government. É uma oportunidade, assim, eu acho gigantesca, né? Porque eu vou falar um pouco de internacionalização também, e a gente conversei com o pessoal da Estônia, por exemplo. Você sabe, a Estônia é o país mais digitalizado do mundo hoje. Você faz tudo online, até casar, casa e tal. E no Brasil, pouquíssima coisa é digitalizada. O próprio Poupatempo que é um dinossauro, né? Então, para quem quer empreender, assim, tem que começar pelo problema. Onde tem problema? Tem que ir lá resolver o problema. Então, o governo do Brasil é cheio de problemas e é uma burocracia imensa para tudo. Então, quando se fala de tecnologia e empreender, é que nem um terreno baldio. Só chegar lá e carpir e fazer alguma coisinha que vai dar certo, sabe? Lógico, tem muito desafio, mas acho que recentemente foi aprovado o Marco Legal das Startups, que foi uma legislação
importante, puta um avanço em termos de facilitar a vida de quem quer empreender, e principalmente com isso também acho que é bem legal, sabe? Acho que é um momento bom para olhar para esse tipo de setor. Assim. Aí o próprio governo também tem lançado vários desafios com esses problemas, buscando soluções, então é uma oportunidade também para vocês olharem esses desafios e entender como ele está falando. O marco vai permitir aos governos poderem fazer a contratação das startups com suas tecnologias diretamente, né? Sem processo licitatório, que é importante, mas de alguma maneira para o empreendedor acaba sendo um grande obstáculo, né? O que acontece muito até em governos no exterior, já nos Emirados Árabes Unidos, os caras têm uma política de sandbox que é super legal, né, meu? O cara, ele pode contratar um empreendedor, uma startup que tem uma ideia que não foi validada ainda. Então, o governo, ele incentiva você a validar a sua hipótese no mercado, né? Contrata o serviço em sandbox é uma área para você testar, né? Então assim, dentro das legislações dele, ele abre exceções à legislação para que você possa testar a tua hipótese de negócio para ver se vale a pena mudar a legislação de fato para atender uma demanda de mercado. Que é super bacana, nesse caminho que está indo, né? Com certeza. E lembrar que, por exemplo, a Nexus, né, que é uma entidade daqui, fez já 2 hackathons voltados para a iniciativa pública e os resultados são incríveis, assim, incríveis. Aí fica a nossa, não sei se é o nosso papel, a nossa angústia e tal, de tentar ajudar a essa tecnologia criada ou a esse modelo de negócios a realmente chegar no mercado. Porque até então, antes do marketing, você fica um pouquinho com muitas dificuldades para fazer a tecnologia realmente ser encampada no governo. Então, você vai ter que agilizar isso. Mas é muito importante ver principalmente os modelos de fora, né? Principalmente os modelos de fora. E transição. Quem continua aí? Computador. Tá bom, então. Vamos lá? Vamos. Então, bom, boa tarde a todos. Meu nome é Alessandro. Eu fiz parte da 16ª turma de administração. Então, já tem um tempinho, né? De 2007 a 2011. E queria começar também. Eu participei de algumas entidades estudantis, então eu queria saber aqui se alguém já participa de alguma entidade da FE, de alguma. Quais são? Faço parte da Agrocare. Agrocare? Nossa, essa não tinha na minha época. É nóis. Você? Nexo, cara, começou. Essa eu fiz parte. Da Júnior também. A Exec tem ainda, né? Tem. Tem a Exec? Então foram as duas que eu fiz parte. Tem muitos mais. São quantas entidades são? 14 entidades. 14? São 4. Cada turma Então, tem. vai evoluindo. Tinha uma que era nova, na época, que era o núcleo de empreendedores, empreendedorismo, né? Tinha uma mais. Eu achei que já era. Na quarta, Tá. Não, então o que era novo era do mercado financeiro. Mercado financeiro. Do mercado financeiro. Não, então é o clube de mercado financeiro, que era mais recente. Bom, eu fiz parte, então, durante a graduação, fiz parte da ESEC nos 2 primeiros anos, também fui da Júnior, e bem legal, o pessoal está revivando agora também, o a Júnior também está completando 30 anos ou alguma coisa assim, né? Então, Tá mais júnior, né? a Júnior está bem senior. E, legal, então, a experiência que eu procuro contribuir aqui é extremamente profissional, de quem foi para o mercado, trabalhei bastante tempo em empresa grande, e dentro das empresas grandes eu acabei tendo contato com inovação, com áreas aí de novo negócio, e por aí vai. Então, no último ano, aliás, ainda dentro da graduação, né, eu fui trainee da Câmara Americana de Comércio, Anshan, né, acho que deve ter aí até hoje, tem em várias cidades no Brasil, uma experiência bem legal, bem rica, você tem contato com vários empresários, empresas gigantes, empresas menores também. Depois, para a Segmenta, que é a de solução parenteral, né, indústria farmacêutica, foi comprada pela Eurofarm. Então, fiz parte ali, entrei pelo marketing, né, na época estágio, depois assistente de marketing. Até que ela foi comprada, quando ela foi comprada pela Eurofarm, eu estava no 4º, 5º ano, tinha que ir para São Paulo, né? O pessoal do marketing ia mudar para São Paulo, e eu não queria ir para São Paulo, eu quero ficar em Ribeirão mesmo, terminar a graduação, mudei para a área financeira. Aí fiquei 2 meses e já procurei outro lugar, porque não era para mim. Não que eu não goste, eu gosto de mercado financeiro, inclusive, mas a área
financeira que eu entrei, contas a receber e tudo mais, não foi tão, para mim, pelo menos, não agregou tanto. E aí tinha uma empresa que, na época que eu estava na faculdade, assim, vendo as palestras, apresentações nos últimos anos, ela apresentou aqui que era a Ambev. Um dia eu queria trabalhar nessa companhia, ver como é que é, talvez ficar 6 meses. E acabei entrando, né? Tinha um colega que tinha trabalhado na Enxame comigo, ele estava lá e falou, ó, tá surgindo uma vaga aqui, você quer tentar? Eu acabei entrando para ficar 6 meses, fiquei 8 anos. Tá? Então, fiquei bastante tempo, várias cidades, vários lugares, muita experiência. Vida da Júnior, inclusive, algumas pessoas que estão lá também, trabalham lá na Ambev, então tem bastante coisa legal na Vai Escola. Eu acho que é uma empresa gigante, onde ser uma startup, mas que nela também, então nesses 8 anos que eu fiquei, né, comecei aqui em Ribeirão Preto, e eu estava, é uma curiosidade, né, também, eu estava no 5º ano de faculdade. Então era o perfil que eles estavam buscando para tocar o que era na época o circuito escola-facu. Então, que era, assim, eu estava no último ano de faculdade, tinha um pezinho na faculdade e fora, saindo, né? Então eu entrei para tocar esse circuito escola-facu, tocava os principais festas. Então todos meus amigos estavam nas festas divertindo, várias delas, eu estava trabalhando nelas, né? Inclusive, não só aqui em Ribeirão, como no interior também. Tem uma que é bem famosa em São Carlos ali, que é o TUS. Manhã, né? Estamos na época dele. São Carlos. Dá um pouquinho de trabalho também para poder fazer. Mas, assim, economia das Caipirusp, em Porto Ferreira, tem vários eventos. Então, bom, assim, de trabalhar, dá para aproveitar às vezes, mas tem bastante trabalho. Então, eu entrei por ali. Aí, para crescer na companhia, enfim, fui para o comercial e trade. Como supervisor, gerente, fui para presidente prudente, voltei para Ribeirão para cuidar também de trade marketing, aí com as revendas do interior de São Paulo, e comecei a ter contato aí com um pouco de inovação, ou na área de franquias da Ambev, que era chamada de diretoria de novos negócios na época, com uma franquia chamada Nosso Bar. Nem existe, acredito eu que não existe mais, mas que naquele tempo fazia muito sentido, né? O projeto estava crescendo, São Paulo, Rio, Minas, e aí eu ajudei a gente a pegar e conseguir uma meta agressiva lá, e a gente conseguiu bater. E aí eu saí daqui do CDD Ribeirão Preto, né, que a gente chamava, para cuidar, para ir para a DNN, Diretoria de Novos Negócios, para cuidar dessa franquia para o interior de São Paulo e Paraná, que a gente ia abrir o Paraná. Então, o primeiro contato, assim, né, com um modelo de franquia que a Ambev desenvolveu, ia até um bar bem simples, e dava um showroom desse bar, né? Então, colocava fachada, jogo de mesa e tudo mais, estrutura mesmo para o bar conseguir poder desenvolver e por aí vai. Então, aqui no interior de São Paulo, a gente abriu em vários lugares, e aí no Paraná, Londrina, Maringá, Curitiba, até a gente cruzou a fronteira lá, até Joinville a gente chegou a caminhar. No ano seguinte, aí sim eu fui para São Paulo, acabei indo, não queria mais convidado, para tocar outra franquia da Ambev, que era o Pit Stop Skol. Então, esse é um container refrigerado, normalmente colocado em posto de gasolina, você deve ser consumidor do... Aqui na minha cidade tem hidroponte, assim, tem, né? R$ 5 o hidroponte. Então, aí vai. Toda reunião era lá. Então, e nem a ideia do projeto. Pit Stop Skol não era para ser um pote, embora vários deles viraram bares, né? É para você conseguir tirar aquela catraca de ir no supermercado com vasilhame, dar um maior trabalho, vai em todo o mercado, passa no caixa, não. Depois de gasolina, você vai lá enquanto abastece, você leva a sua caixa e volta, né? Para ter cerveja retornada. Então, esse projeto, e aí sim eu tocava nacionalmente, então fui para o Nordeste, o Sul, Brasília também para poder tocar, e foi bem legal, assim. Então, uma experiência muito rica de poder expandir a franquia, então tratar e negociar com donos de posto de gasolina, e também operar a franquia, fazer com que elas crescessem, lucrassem e tudo mais. Então, isso acho que de Ambev, da parte de diretor de novos negócios, foi isso. Depois eu fui para Brasília para ter um outro contato com o varejo, com os supermercados. E aí eu fui ter account de redes regionais. Então, eu atendia as redes locais, que seria o Savenhados aqui, era o Big Boss lá de Brasília, a Conquer e tudo mais. Então, eu atendia essas redes e fiquei lá por 3 anos. E, bom, por que é importante? Daí eu vou fazer a ponte com a nova experiência que aí eu acho que é o principal que eu queria falar, que é na empresa atual, porque essa experiência com o varejo foi bem importante para eu continuar ali. Mas uma curiosidade também, né? Daí, 3 anos que eu passei em Brasília, eu acho que na Ambev já deu para mim, assim, eu acho que já via que queria outros desafios. Então, no começo de 2020, eu saí de lá cheio de ideias, né? Cheio de histórias. Falei, cara, não sei se eu pego, se eu vou para fora fazer um curso, se eu abro um negócio, vou empreender, o que eu faço. 2 meses depois veio a pandemia. Aí eu falei, eu acho que não é o momento ainda de abrir um negócio, deixa eu voltar para o mercado, deixa eu entender o que tem. E aí sim que eu me deparei com essa empresa que eu não conhecia, a maioria de vocês não devem conhecer, ela se chama Corner Shop. Ela é uma startup chilena,
fundada em 2015, né? De intermediação de compra de supermercado, ou mais fácil de entender, ela faz delivery de supermercado, né? Então, o que o iFood faz para restaurantes, a Corner Shop já fazia desde 2015. No Chile e México, ela lançou essas duas cidades, né? Santiago e Cidade do México, em 2015 simultaneamente, né? Então, operou até então nesses países e veio para o Brasil justamente em 2020, né? Quando eu estava ali procurando. Abriu em São Paulo em janeiro, fevereiro, logo antes da pandemia. Veio a pandemia, explodiu como tudo de entrega, de delivery e tudo mais, né? Fechou tudo. Então, ela explodiu e começou a abrir uma capital por semana. Eu estava lá em Brasília, né? Tinha acabado de sair e tudo mais, então aí eu conheci e acabei entrando junto com a abertura da cidade de Brasília. E de lá para cá, de lá para 2 anos depois, 2020, 2021, eu era team manager lá, então eu cuidava da operação, mas eu também tinha que abrir a operação, respondia pelo crescimento dela, pela qualidade, pelos shoppers, né, que a gente faz, que é a pessoa que efetivamente vai para o mercado com o seu carro, faz a compra, paga no caixa, leva até o cliente e tudo mais, então a gente tem que garantir que esse shopper seja atraído, treinado, retido, porque ele faz a operação acontecer. Além de inventário também, a gente tem alguns materiais, tem a camisetinha que eles usam, as sacolinhas e tudo mais, e a parte comercial também. E aí que eu falei, bom, acho que vai dar liga, porque eu fiquei 3 anos como que account em Brasília, falei, conheço todas as redes aqui, vou conseguir colocar os caras para dentro. Aí, assim, primeiro mês consegui falar com todos, os caras adoraram e tudo mais, mas, assim, quem disse que alguém fechou ali, né? Quando você pega, não, tem comissão, né? Não é de graça, né? É uma empresa também precisa dar lucro, então, demorei 6 ou 7 meses para colocar a primeira empresa, nem foi em Brasília, foi em Goiânia. E aí sim, em Brasília depois eu consegui colocar 2 caras grandes lá, que é a Super Adega e o Dia a Dia Atacado. Então, até hoje, e super legal, eles ajudaram a cidade a ser a terceira operação do Brasil, né? Quando Brasília foi lançada, ela foi a 7ª lançada, e era essa ordem de tamanho, né? São Paulo, depois Rio, aí vai Porto Alegre, BH e tudo mais. Brasília, que estava lá em 7º, conseguiu e é até hoje a terceira maior cidade. Aí de lá para cá, abrimos as capitais do Centro-Oeste, depois Norte, aí eu fui para outra regional. Então, foi bem legal. Foram 9 meses só, de novembro até maio desse ano, eu cuidava do Rio até o Nordeste. Então, a operação, todas as cidades com capitais de praia, tudo, consegui rodar, foi muito bacana a experiência também. Mas aí sim eu cheguei na função que eu estou hoje, né? E aí nesse meio tempo a Uber comprou, tá? Então quem conhece a Corner Shop hoje faz parte da Uber, tá lá dentro do aplicativo da Uber, é o botãozinho de mercado. Quando você aperta ali, ele vai para um WebView que é da Corner Shop. A experiência no aplicativo da Uber não é tão legal ainda porque é WebView, não é nativo. Então essa integração está acontecendo até o meio do ano que vem, o segundo H do ano que vem, deve ficar nativo. E a experiência no aplicativo Uber deve ser legal também. Mas voltando, que eu queria dividir com vocês também para poder finalizar e deixar para a discussão. Em maio, o que eu estava? Eu estava cuidando como City Médico, cuidando das operações. Lembrei. Eu vim da Umamberg, que é uma multinacional, cheia de processos, estava reconhecida por disciplina financeira, várias coisas bacanas, mas é uma empresa gigante também, cheia de catracas e tudo mais. E aí tudo foi acertar. Então, isso que eu queria comentar um pouco. E aí na Ambev, pô, a gente tinha programa de excelência, então tinha um monte de processo para seguir, tinha auditoria e tal. Eu odiava aquilo. Em época de auditoria, vinha o cara de fora, ver se você está fazendo tudo certinho, queria morrer. Aí quando eu entrei na Corner Shop, não tem processo nenhum, acho que eu ia ficar feliz, não. Eu queria os processos de novo, porque a gente estava ali, sem processo nenhum, vai maluco e tal, e aí a gente queria. Aí eu trouxe, né? Você coloca, implementa modelo de reunião, o RTS, que a gente chamava, né? Reunião de planejamento semanal. Toda segunda-feira você fecha o resultado da semana anterior, abre gap para a semana, né? O que a gente vai entregar, como que a gente vai entregar, aí faz follow-up e tudo mais. Então, a gente colocou alguns processos que não existiam na Corner Shop de expertise que trouxeram também. Mas aí, beleza, maio desse ano, surgiu a oportunidade e a empresa estava abrindo uma área de, aí sim, inovação e operações, que é a função que eu estou hoje, que é para, bom, tocar novos formatos de negócio para a operação da Corner Shop que hoje já existe, do qual a principal operação é a bola da vez, é o que a gente chama de quick commerce, que é a entrega ultra rápida, em 15 minutos. Então, essa área a gente estava abrindo lá em maio. Eu assumi essa função, então era só eu mesmo, né, o time. E aí fiquei durante 2 meses negociando, ou planejando e estruturando o lançamento das lojas com um parceiro que é o Carrefour. Então, diferente do que o concorrente faz, né? Então, o iFood, Rappi e a Dáquila, em São Paulo, eles trabalham com Dark Store. O nosso modelo de negócio é Grey Store, que é o quê? Você pega uma loja que já existe, uma loja física, que é o Carrefour Express, lá que tem em São Paulo, uma loja parece uma conveniência, e você usa essa loja que também atende o consumidor final, também para fazer
o delivery em 15 minutos, né? Você tem prós e contras disso. A grande vantagem é que é muito mais barato. Se você abrir uma loja do zero, você tem que lidar com fornecedores também, comprar. Não, eu tenho um Carrefour que faz isso. O Carrefour ele já é gigante, ele tem um poder de compra absurdo, ele tem um sortimento incrível, né? A gente trabalha com 3 a 4 mil SKU numa lojinha de 150 metros quadrados, enquanto o pessoal na Dark Store está ali com 1.000, 1.500 SKUs. E eles têm que negociar e fazer toda essa gestão de cadeia de suprimentos que a gente não precisa. A gente entra com a parte do catálogo ali, com a interface com o cliente, né? Então, traduzir aquele catálogo físico, né, na experiência que o cliente vai ter lá, e tentar ser o mais fiel possível, tanto em termos da disponibilidade quanto no preço também, a gente replica o preço. E a última perna que também é conosco, que é a parte do delivery. Então, também a gente tem lá o motoboy já esperando ali para poder viabilizar a entrega nos 15 minutos, né? Então, o pedido cai, em 5 minutos ele tem que ser coletado, pago ali pelo picker, né? Que é a pessoa do Carrefour que faz toda essa separação do pedido, e tá o nosso motoboy ali para poder entregar na última ponta, né? Então, maio e junho, a gente planejou, estruturou, adaptou o que já existia no Chile para cá, porque no Chile era mais parecido com uma Dark Store, então a gente adaptou isso para cá. E aí sim, em junho, abrindo as lojas, eu consegui estruturar o time aí, eu tenho um coordenador, 2 analistas e tudo para poder dar vazão e operar com as lojas, né? Abrimos 2 em julho, aí mais 3 em agosto, para essa primeira fase de piloto, que eram 5 lojas. E aí isso mostrou dar certo, a gente está super contente, tanto é que no final de setembro a gente fez um press release aí, saiu exame, saiu em vários portais, dizendo da expansão, né? Então, nesse momento, a gente está nessa segunda fase do projeto, ainda que é uma segunda fase do piloto, antes de rolar para outras cidades, que é triplicar a quantidade de lojas. Então, ontem a gente abriu, semana passada a gente abriu 2, ontem mais uma, hoje estamos abrindo também, então a gente deve sair de 5 para 15 lojas, né, nesse modelo aí com o Carrefour, para poder trabalhar. Então, acho que eu me estendi aí, então é um pouco do que eu queria contribuir, assim, da experiência que teve com o startup, não tão didático como o Saulo ali, mas tentando trazer uma experiência de mercado para vocês também, que é uma outra forma de a gente ter contato com inovação. Legal, Alessandro, mas Valeu. pode perguntar, tem um Fique à vontade. aí. Uma dúvida? Uma dúvida só mais de tecnologia, você falou SKU. O que é um SKU? Ah, legal. Seria um produto unitário, né? Então, na sigla em inglês, né, seria, se eu não estiver enganado, Smaller Storekeeping, obrigado. Storekeeping Unit. É uma unidade do produto, né? Então, SKU, quando eu falo, você é uma Coca-Cola, esse é um SKU. Então, a gente trabalha lá a gente tem a possibilidade de trabalhar com 3 a 4 mil SKUs diferentes. Então, o sortimento é um mix bem legal para o cliente poder trabalhar, e a gente pensa em ocasiões de consumo, né? Então, o cara pode, no café da manhã dele, de repente ele está sem um requeijão, sem uma margarina, ou sem pão mesmo. Então, tem pão francês, por exemplo. Você pode pedir pão francês e chega ali em 15 minutos. Para o almoço, você tem falta algum ingrediente para você completar e fazer. No final do dia, tem um esquenta, sei lá, também consegue pedir uma cerveja gelada, por exemplo. É até 15 minutos, entende? E interessante. Qual a porcentagem de acerto? E a cerca você diz assim, que tem entrega no limite médio, mas no tempo médio de entrega, tá? Então, assim, a gente tem entregas a partir de 15 minutos, ou entre 15 e 20, na verdade, tá? Então, é uma pergunta que você falou, porque a gente atua em rádios mais reduzidos. Então, para o cliente que está mais próximo, sim, a promessa é em 15 minutos, e a gente costuma ter um bom range aí abaixo de 15 minutos. E a gente tem cliente um pouco mais distante, que a promessa é 20. Então, a grande maioria dos pedidos estão ali entre 15 e 20. E para o cliente, não tem tanto problema, entendeu? Se eu falei 15 lá, entreguei 17, 18, que acaba sendo a média, para ele não é tão ruim. O que é mais importante para ele? É zero ruptura. Porque se você precisa de uma entrega de 15 minutos, é diferente da expectativa que você tem para uma compra de abastecimento. Como a Corner Shop nasceu com uma compra de abastecimento, que a gente entrega em 90 minutos em média, é uma compra de mês, é uma compra grande. Então, eventualmente, falta um ou outro item. Ainda tem também no protocolo, o shopper, quando não vê algum item, liga para o cliente, tenta mandar mensagem para substituir. Em 15 minutos não tem tanto tempo. Se ele não acha um item, ele tenta ligar, se o cliente não responde, ele reembolsa o item. Mas a experiência não é tão legal, porque você tem uma entrega pequena, provavelmente vai ser poucos itens. Então, se você pediu 4, faltou 1, já não é tão legal. Se faltou 2, faltou metade do que você precisava, entendeu? Então, mais importante até do que o tempo é a ruptura, é você ter confiabilidade do catálogo. Por isso que eu falei nessa linha, traduzir o que está no físico para o aplicativo. Como foi o processo de decisão nacional e pô, vamos na contramão do que os concorrentes estão fazendo, em vez de pegar uma loja própria, eu vou fazer uma parceria com o Carrefour. Como foi essa análise?
Bom, ótimo ponto. Olha, do Chile, que eu falei que a gente adaptou para cá, por que eu falei que lá é o modelo mais perto de Madar? Ele, na verdade, não é Madar, porque também lá o parceiro é o Cencosud, que tem uma loja gigante lá que se chama Jumbo e tal, e eles fizeram um híbrido. Então, eles pegaram o mercado que já existia lá deles, lá, um Jumbo da vida, pegaram um cantinho que não estava sendo tão usado, entendeu? Ou no estacionamento, ou no spot ali, separaram os 100 metros quadrados e fizeram a Dark ali. Para o Brasil, a gente já tem essa possibilidade de ter um Carrefour Express que está ali. A loja existe, funciona em localidades ótimas, porque isso é um outro ponto também. Talvez eu não consiga abrir um quick aqui em Ribeirão Preto, não tenha densidade populacional, entendeu? Para a gente poder fazer isso. Em São Paulo eu já tinha com as lojas muito bem localizadas, entendeu? Então, Corner, como a gente tem no app os principais varejistas dos países, então no caso aqui no Brasil, além do Carrefour, você tem o Pão de Açúcar, tinha o Extra, né? Fechou, tem o Açaí, o Savenhago acho que vai entrar também, enfim, você tem caras bons e fortes que têm essa expertise para trás. Então é muito mais barato você conseguir operar assim, porque ele cuida dessa complexidade, dessa cadeia para trás, e a gente entra no que a gente é bom, entendeu? Então acho que essa é a principal decisão, é viabilidade econômica e poder escalar esse negócio. Agora a gente vê o quick commerce, que foi uma febre até pouco tempo, vários dos caras fechando lojas, os caras abriram vários sites no Brasil inteiro, estão para São Paulo agora também, entendeu? Então acho que esse racional financeiro é o principal. Ele tinha... Eu tenho uma dúvida, mas é mais a respeito de carreira, assim, que é o problema direcionar nesse sentido. De quem? De carreira. Você tinha criado um percurso de carreira onde você estava acostumado com um ambiente de grandes empresas, né, que trabalhando na Ambev, depois você acabou migrando isso para um ambiente de maior inovação, talvez eu possa dizer assim, né, um ambiente de startups. Assim. Se você pudesse olhar para trás em perspectiva, você diria que você teria aproveitado melhor a jornada, talvez se você desde o começo já tivesse no ambiente de startups, ou você acredita, por exemplo, essa transição ela foi necessária e você acredita que talvez seria o mais ideal? Eu sei que talvez não tenha uma resposta pronta, né? Óbvio. Mas eu vou falar mas a sua do meu ponto de vista é legal. Perfeito, para mim não tem um certo, né? Pô, você começa aqui, começa empreendendo de repente, é um negócio que eu queria ter feito, acabei não fazendo pelo fato. Para mim funcionou bem, assim, eu comecei realmente pela grande, pela estrutura, e o legal da Ambev, que apesar de ser uma empresa muito grande, ela é muito ágil também para mudar daqui para lá, então em outros ambientes talvez não seria assim, entendeu? Se eu fosse uma empresa mais travada, talvez eu ficasse naquela e não tivesse essa possibilidade. Então para mim funcionou muito bem, estando no Ambev, mas também, além da empresa ser dinâmica, ter tido a oportunidade de trabalhar em inovação dentro, ou na diretoria de novos negócios, com franquia, com outras coisas. Para mim fez muito sentido e me ajudou quando eu vim para a franquia, porque daí você consegue trazer uma bagagem, trazer processos que são importantes também, que às vezes já está com falta. Então esse movimento para mim fez sentido, mas não necessariamente é o único. Eu? Ok, a gente tem mais uns 15 minutos para cada um, então. Obrigado. Mas depois a gente também pode continuar a conversa ali, né? Vai ter um espaço ali para o pessoal. Mas então agora o Conrado, pode ser? Depois. Claro. Tá. Tudo bom, pessoal? Beleza? Alessandro, né? Alessandro perguntou a gente tem ninguém na bateria ali, pô. Vamos mal aqui, hein, velho? Pô, que isso, cara? Cadê a bateria, pô? Representado, né? Beleza, galera. Eu sou o Conrado, eu sou da 17ª de ADM, formei em 2012, 10 anos, né? Então, eu tenho uma história parecida um pouco com a do Alessandro, cara. Eu, quando me formei, né, bom, estava aqui, fiz estágio e tal, na enfermagem lá, e quando eu me formei, eu estava na noia do trainee, né? Não sei se hoje em dia tem essa febre de trainee ainda, eu estava na noia do trainee, eu fiz trainee e tal, com os caras da turma dele estavam tudo mastão, os caras eram uns 50 treinos foda, assim, Ambev, né? Ganhando dinheiro e tal, aí, pô, eu quero fazer treino. Aí eu comecei um monte de treininho, não passei ninguém. Mas eu arrumei um trampo que era bom, assim, pagava bem e tal, eu entrei na P&G, na própria Ambev, que é uma empresa grande também de bens de consumo. Cara, muito parecido com a história dele, assim, né? E aí eu fui trabalhar com venda, né? Eu estava de marketing. No final da faculdade eu aprendi a gostar de finanças corporativas mesmo, né? Não contas a pagar e receber. Aí só que eu estava meio perdido, assim. Aí apareceu uma vaga na P&G para o time comercial em Florianópolis. Aí, pô, eu fui, né? O salário era bom, era em Floripa, tal. Eu fui. Fiquei 4 anos lá. Fiz canal indireto, então eu trabalhava com distribuidor e atacadista, que é a coisa menos inovadora que você pode imaginar saindo da faculdade, sabe? O cara tirava pedido no papel, umas coisas todas, assim. E
Sim, bem. Assim, a B&G é uma empresa muito inovadora, foi reconhecida no mercado por ser muito inovadora na parte de marketing e produto. Então, os produtos são sempre muito inovadores, barbeador, né, Kindorf e tal, não sei o quê. Mas o dia a dia de um vendedor, né, ou de um supervisor, ou de um gerente, uma equipe de vendas de uma multinacional é pouquíssimo inovador no sentido, né, real da palavra, né? Mas era massa, assim, um trabalho que eu adorava e tal. Então, eu fiquei 5 anos na P&G, eu fiquei 4 anos em Floripa, daí eu fui transferido para Porto Alegre. Na época, eu e minha namorada, a gente foi junto para Porto Alegre, então a gente juntou lá e tal. E aí eu recebi uma proposta da Prudential, não sei se vocês conhecem a Prudential Financial, que é para vender seguro de vida, né? Os caras falaram que eu ia ficar rico e tal. E aí eu fui, porque eu era vendedor e tal, mas eu gosto de ser um vendedor cerebral, assim, né, cara? Você montar uma proposta, entender o negócio do cliente e tal. E seguro de vida, você ganha muito dinheiro se você virar um robô e você fizer sempre a mesma coisa e tal. É legal para quem tem um perfil disso, para quem gosta de ser hunter e tal, é sempre um cliente legal, mas eu me dei muito mal. E em outubro de 2018, a Gi engravidou e em dezembro os caras me mandaram embora. Então, foi um período de susto, né? Tranquilo. Eu estava em Porto Alegre, não tenho família, não tenho nada lá. Aí eu falei para a Gi, vamos voltar para São Carlos, né? Eu sou de São Carlos também. Aí minha família é de lá, tal, tem um networking melhor lá, vamos voltar para lá, vamos ter o Vicente lá e tal, meu filho. E vamos reagrupar, né? E aí, então, eu costumo brincar, cara, que assim, eu sempre tive essa carreira de querer ser executivo, eu queria ser diretor, eu queria ser, né, C-suite e tal. Mas eu já estava meio de saco cheio também, porque é uma pressão diferente, é um negócio meio escroto, chamamos de tapete, bola no ambiente corporativo. Então, eu gostava, eu aprendi a fazer isso bem na época, mas eu sempre ficava meio, o que eu vou fazer depois? Né? Eu não queria também, chegou uma hora que eu fiquei meio de saco cheio. E aí foi um ensejo legal, assim, porque eu costumo brincar que eu virei empreendedor por acidente, né? Então, eu estava com a mulher grávida, desempregado, o que eu fiz? Eu abri 2 empresas. Né? E não recomendo para ninguém fazer isso. Os cabelos brancos estão aí para provar. E, assim, é difícil, né? É muito valorizado empreender hoje em dia, né? Mas é difícil para cacete, assim, não palavrear, mas é bem difícil, você tem que estar preparado para ficar um bom tempo sem ganhar dinheiro e perder dinheiro, né? É uma coisa que pouca gente fala e tal, a galera fala depois que tá certo, né? Mas na hora que tá lá correndo o osso, a galera não costuma falar muito, não. E aí eu caí nessa por acidente, porque eu liguei para o irmão de um amigo meu aqui no banco, lá de São Carlos, e ele tem 2 loucos lá em São Carlos, são meus sócios, lá de São Carlos. Eu conheci o Tom Tete. É isso. O Lissete e o Bermudes. Então, são 2 caras que têm uma puta veia empreendedora. O Lissete herdou uma indústria do pai dele que faleceu, e o cara sempre empreendeu pra cacete. Sempre, O cara teve 17 bares, o cara fez a primeira entrega de drone no Brasil, tipo, sei lá quanto, o iFood nem sonhava, o cara entregava pão de drone em São Carlos. O cara tinha uma padaria drive-thru. Ele é um cara assim, ele é um visionário. Eu não sei se ele teve, mas ele vendeu no Brasil. Ele teve até Portugal. Ele vendeu a participação dele com o filme, da Pão de Gol. Aí, mas ele fez um negócio, um modelo expandiu. Expandiu. Ele chegou a ter 80 lojas no Brasil com a Pão de Gol. Então, assim, meu sócio ele é um cara muito visionário, assim, no sentido de ele viaja muito no mundo inteiro, tal, já viajou em todos os continentes, já fez de tudo. Então, ele vê muita coisa que acontece e formula negócios com o que ele vê lá fora. Acho que empreender tem muito disso também, né? Ter esse tipo de visão. Ver o que está rolando, né? Nada se fica por quê. Então, ver o que está rolando e como você pode, como eu falei, resolver um problema usando alguma solução que existe e como você pode melhorar. A inovação é sempre melhorar alguma coisa que existe, né? Não precisa inventar a roda do zero. Pega uma coisa que existe e vê como você pode melhorar ela, ou aplicar ela num contexto diferente, né? Então, o Tom é muito bom fazer isso, né? E aí eu tropecei nesses caras lá em São Carlos e o Tom, que tinha essa expertise já muito de inovação, de franquia, ele estava com o outro sócio majoritário lá, eles idealizaram, o Tom ele foi para o Japão e viu aquelas combines, não sei se alguém que já foi para o Japão já viu, o Japão tem muita lojinha de conveniência, né? Assim, em cada esquina tem uma loja de conveniência, vende machine a rodo, assim, tem uma estatística lá, não sei quantas vendem machine per capita no país, é um absurdo. E ele queria fazer alguma coisa de varejo de proximidade no Brasil, ele queria fazer alguma coisa de conveniência com tecnologia. O outro sócio, que é o Vitor, ele manjava muito de tecnologia para condomínio. Então, quem mora em condomínio, põe ele para entrar lá e tal, ele fazia essas controles de acesso, gestão de condomínio, né? Então, uma startup já há um bom tempo disso. E os caras queriam, eles pegaram um container emprestado com um cara e adesivaram e falaram que eles iam fazer uma loja autônoma. Eles não tinham ideia de como ia fazer. Então, empreender tem muito disso também. Tem que dar umas bicudas. Fala, vou fazer tal coisa. Aí você começa a descobrir como é que vai fazer, né?
E aí eu tropecei nesses caras justamente nessa época. Eles falavam, pô, a gente tá aqui nesse negócio, o Tom tem essa ideia, eu sei como é que funciona. Aí tinha o outro sócio, que era o Bruno, que é o nosso CTO hoje, que é o cara da Tech, né? Um cara que manja muito, fez computação no Plan São Carlos. Sabia desenvolver aplicativo, sabia fazer meio de pagamento, só que eles não tinham quem soubesse de varejo para fazer coisas. Então aí, né, meu, trabalhei com isso 5 anos, tal, né, conheço bem o que sei fazer, mix, precificação, a papagada toda lá. Eu falei, vamos fazer essa parada aí. Eu peguei o único patrimônio que eu tinha, que era meu carro, vendi e a gente comprou, em dezembro de 2019, a primeira conveniência autônoma no condomínio no mundo, eu acho. No Brasil, pelo menos. Talvez no mundo. Alguém tem conveniência no prédio aqui? Tem o meu condomínio de casa. Qual que é? Na vida real. No Vita? É nossa. É nossa. Legal. Tá Tá bom o negócio? Tá muito bom o orçamento, vai entrar, vai embora. Que bom, cara. Pra quê? Não, é bom essa. Não, eu quero pegar meu. Eu gostava do meu domingo, do aniversário do moleque. E eu era responsável por fazer o café, porque eu fiz o café da manhã. Né? E é lógico que acabou o pão de café. Sempre acabou. Paguei 23 pontos no pagamento. 22. Aí, ó. Boa. Que legal de ver, né? Que legal de ver. Feliz. Que bom. Quebec, em São Carlos. Quebec não é nosso, cara. Nosso. Depois o telefone. Segue na Corner Drop. Vai chegando nessa Mas isso é uma coisa legal, né, cara? A Corner Shop, eu entrei nessa com esses caras porque eu via um movimento já muito. Os caras fizeram isso porque eles são loucos, mas eu vi durante a minha época na P&G que o cash and carry, todo lugar, atacadão, essas paradas assim, é um fenômeno no Brasil, cara. Um crescimento absurdo, um modelo de negócio que faz muito bem no Brasil. E enquanto esses grandes atacados cresciam, os supermercados estavam declinando, porque, porra, se você vai fazer uma compra do mês, você quer fazer o mais barato possível, então você vai no atacadão, certo? Você não vai, pelo menos na época, a galera não estava indo tanto no saneado. E aí você faz a sua compra do mês. Se você precisa comprar uma pasta de dente, você vai voltar no atacadão? Não vai. Você vai comprar o quê? Uma farmácia. Então as farmácias estavam crescendo muito na onda do cash and carry também e tal. 2A4. O 2A4, mercadinho de vizinhança. Então eu sabia disso porque eu trabalhei, eu fiz esse movimento acontecer e eu tinha certeza, e já está errado na época, graças a Deus estava certo, mas eu sabia que isso ia continuar acontecendo. Aí por isso eu entrei nesse cara. Então eu acho que assim, tem esse lance de resolver problema, tem questão de timing, cara. Timing é tudo. O outro sócio nosso, ele tinha envolvido, hoje em dia todo restaurante tem telecode para cardápio. O cara tinha feito isso também faz muito tempo. Cara. Só que o mercado não estava preparado para isso. A galera não tinha smartphone, né? Quando eu me formei na faculdade, não tinha essa de smartphone e tal, era o celular que né, e tal. Então deu super certo. E a gente abriu em 19, a loja parou de pé, porque, né, startup como é que funciona, cara? Você tem que errar rápido, errar barato e corrigir rápido também. Então a gente montou a loja. Era muito tosca a loja, cara, de verdade. Você vê, o cara do LinkedIn fala, né? Se você não tem vergonha do primeiro produto, da primeira versão do seu produto, você demorou demais para lançar. Cara, era bizarro, era uma lojinha tosca. O app era tosco também, mas, cara, deu certo. Você comprava, dava certinho, cara. Era um negócio super inovador. A gente saiu na MTV, saiu na Ford, tudo, mó auê, né? E foi o que você falou da pandemia, cara. A pandemia a gente só brincar que a gente caiu para cima, tá ligado? Hoje foi um negócio assim, bizarro, né? Assim, era pra gente morrer ali, né? Você está começando uma empresa, tem uma pandemia, fecha tudo, só que quem for aberto? A gente. Então, cara, sorte pra caralho também, né? Tem muita sorte. Não adianta, os caras que são monstros, que são milionários, não sei quem tem sorte, não adianta falar que não, sabe? Lógico, tem que estar preparado para aproveitar uma oportunidade que a sorte te dá, né? Mas, e a gente tem tido sorte, assim, com muita coisa ainda. Então, o que a gente faz, né, de verdade? A gente não faz a operação da loja. Eu comecei, então, eu abri sozinho o CNPJ para fazer a operação de varejo da loja e entrei como sócio na ONI, que é a empresa de tecnologia hoje. Fiquei nos 2 primeiros anos com o pé em cada barco. Cheguei a operar 15 lojas em São Carlos, aí com outros sócios também. E tocando a ONI, que é o desenvolvimento do software, a gente começou a vender a licença do software num modelo que parece uma franquia. Então, a loja lá do seu condomínio não é nossa, a loja não é nossa. Alguém, um empreendedor, foi lá, investiu, e ele nos contrata para dar o software e ensinar o cara a operar e tal. Então, para não demorar muito, hoje a gente está com mais de 500 pontos de venda operando em 22 estados do Brasil. A gente tem uma subsidiária em Portugal já, que a gente está abrindo. Hoje eu estou tocando a parte internacional na empresa, porque com o tempo a gente troca uma ideia.
Mas estamos começando em Portugal, deve inaugurar uma loja lá mês que vem, Espanha também em janeiro. A gente esteve em Dubai mês passado para uma feira de tecnologia chamada GITEX. Depois, quem quiser olhar, foi um negócio mais absurdo que eu já vi na minha vida. Assim, a quantidade de coisa que tinha lá é monstro, né? Os caras, tudo lá é mega e tal. Então, vamos começar nos Emirados e Estados Unidos ano que vem também, Estados Unidos, México e Canadá. Mas é punk, cara, assim, é difícil. Quem está pensando em empreender, pensa bem aí. Eu acho que assim como o Alessandro, cara, a pergunta que você fez, cara, de carreira e tal, para mim foi fundamental, cara, ter trampado numa grande antes, sabe? Porque senão. Eu tenho uns caras que se formaram comigo, o Sakai, o Campai, os caras são empreendedor nada, foda, os caras nasceram para isso. Tem umas startup monstro já também. Mas para mim foi super importante ter esse background de empresa, porque eu sou um pouco mais coach, assim, né? Tipo, o cara do Excel, tá ligado? E faço comercial também e tal, mas foi importante para mim ter essa base de negócio mesmo, né? Porque a faculdade é legal, você aprende, mas na hora que você vai pro mercado, né? No bicho pega, você vê como que dá para ficar muita coisa da faculdade, mas tem coisa que só na prática. Então, é isso. A gente está desenvolvendo tecnologia para varejo autônomo, lojas autônomas, tem machine e uma coisa. Tem como se tem uma que é o Lab Box. O Lab Box São insumos para laboratório. Exatamente. Vai onde? Exatamente. Então, lá, né? Verdade. É uma aplicação, então tem conveniência e tal, e lá no Supera os caras usam insumo de laboratório. Então a gente desenvolveu um display lá, e o cara usa o app da Oni para comprar seringa, máscara, luva, tem um monte de coisa lá. Então dá para vender tudo, galera. Se quiser vender roupa, o Pitstop da Ambev, a gente conversou com eles um bom tempo, cara. Conversamos com 30 né? E para fazer alguma coisa autônoma e tal, no Pitstop que faz sentido também, né? Então tem um monte de aplicação, né? Tá joia, Conrado. Uma pergunta agora, deixa para depois. Como que a parte do software hoje é com a gente tem hoje uma franquia, então, claro, você quer ter uma loja autônoma. Você contrata a gente para ter a franquia, que inclui o software. Então, tem uma parte que você paga referente ao software e outra parte são os royalties para todos os serviços que uma franquia tem. Que quer te ensinar a montar a loja, te ajudar a operar, treinamento, todas aquelas coisas, né? E dá para contratar só o software, se você quiser também. Aí você paga aí é SaaS, né? Você paga uma mensalidade lá para usar o software. Os ativos da loja, né, tipo container, geladeira, tal, não sou eu que tenho. Eu vou te falar quais são os materiais que você tem que usar, e aí você pode escolher qualquer fornecedor do mercado. Tem lá uns 5 caras homologados para cada geladeira, para quem tanto precisa. Eu te recomendo, mas eu não vendo a estrutura específica da loja. Né? Vou te ensinar a montar ela, vender o software e hardware também. Tem um pouquinho de hardware na loja. Joia. Vai ter uma pergunta aí. Opa. No Deixa eu começo, falar pessoal. você tem que ter uma funding externo, um de foi bootstrap no começo, foi meu carro, né? Tinha um Entrão 2013, vendi a marca e comprei, botei na loja. E a parte do software e tal, os outros sócios montaram de pé o servidor, essas coisas que tem que contratar, que não é muito caro, né? Aí a gente rodou o MVP de dezembro até março, e a gente levantou 1 milhão de anjo em São Carlos. Tem uns caras lá, e é aquela coisa, né? Só os amigos e os loucos, né? A família, amigo e louco, que bota grana. Eu tô. Hã? Eu tô. Ah, o Tom bota dinheiro, né, velho? Não põe a mão no bolso. Não, mas ele consegue. Não, mas assim, os caras são bem conectados, né? Isso é importante para quem vai empreender, cara. E uma coisa que eu negligenciei um pouco no começo da carreira foi, cara, ser pulsado, assim, cara. Conversar com todo mundo, manter contato com a galera da faculdade. Você acaba perdendo um pouco, assim, mas é importante manter, cara, porque é daí que sai negócio, tá ligado? E aí a gente levantou 1 milhão em 2020 e foi levantando mais grana conforme necessidade, vendendo um pouquinho de equity de cada vez, tá ligado? Aí, então a gente tem 4 investidores na empresa, fora os sócios, né? E cada um tem de 1 a 2,5%, 3% dos investidores ali. A gente levantou uns 2,5 milhões. Aí já está break-even faz um bom tempo, já está bem saudável o negócio já. Uma dúvida dessa parte do varejo, como é que é o abastecimento da loja, a negociação direta com a indústria? A gente tem, cara, no começo era cada um por si, né? Então, comprava muito de distribuidora e atacado, né? Então, o J. Martins, que tem aqui em Ribeirão, esses caras, né? Você conhece também.
e atacadão. Tem coisa que os caras compram no atacadão para vender no condomínio, né? E aí hoje a gente tem algumas negociações centralizadas como rede, mas eu sou mais como uma associação, tá ligado? Porque eu não tenho poder, eu não tinha até agora, e agora que a gente virou franquia, né? Eu não tinha antes o poder de falar para o licenciado, ó, você tem que comprar a cerveja do cara do Alessandro lá, por exemplo, tá ligado? Agora, com a virada, a gente tinha algumas condições comerciais que os caras faziam para nós, e aí o licenciado podia escolher usar ou não. Então, agora a gente vai mudar mais para um modelo em que o cara tem que seguir algumas coisas, vai travar um percentual do mix lá e o resto ele pode escolher. Legal. Ok, pessoal. Temos mais duas palestras e eu estou preocupado porque eu sei que depois vocês vão ter aula e eu não queria que vocês perdessem, né? Então, o Caimã pode falar? Caimã. Boa, vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim? Boa. O Saulo até aí falando que eu era um velho conhecido, eu comecei minha carreira profissional com o Saulo sendo meu chefe, aí quando a gente estava na Supera, que ainda não era parque, era só a incubadora, então não tinha o parque, ainda eu vi o parque ser construído, fui na obra e tal, foi legal pra caramba de acompanhar esse processo. Mas vamos lá. Eu trabalhei a maior parte da carreira em startup. Eu comecei trabalhando. Eu também passei um pouquinho por essa pira aí que o Conrado falou dos trainees e tal. Também não passei em nenhum. Fiquei bastante frustrado na época, mas acho que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida. Que aí foi para o mundo das empresas mais pequenas e olhar um pouquinho mais para um outro lado de carreira que eu não tinha visto dentro da faculdade. Inclusive, acho que até um recado legal pra caramba que estejam falando de startup agora, que eu não lembro de ouvir muito sobre startup na época que eu estava na faculdade, até porque era uma coisa recente também, acho que não tinha muita coisa ainda acontecendo no Brasil, era um movimento recente dentro do país. Mas eu fui para a Evino, que é um e-commerce de vinho, que agora virou grupo, né? Fez o M&A ali com a Gran Cru e acabou de comprar uma empresa de turismo de vinho também. Mas para mim foi uma grande escola. Estava na época trabalhando com growth, então olhando muito para crescimento, aquisição de usuário, novos canais. E eu fui entrando muito dentro do mercado de mobile naquela época, com influenciador, com rede de display. Então, olhando muito para aquisição de usuários, olhando para o mobile, que era uma coisa relativamente nova na época. E por isso é que foi acabar na Glovo, e aí por isso conheço um pouco do mercado aí da Corner Shop, do Uber Eats também. Era concorrente ali na época. Não sei se todo mundo chegou a conhecer a Glovo, mas foi um concorrente da Rappi aí, na época, delivery de tudo, né? Então, o comecinho ali desse movimento. Acabou decidindo sair do Brasil depois de um ano de operação, mais ou menos. É um mercado super competitivo e muito difícil de ficar. O iFood domina a parte de alimentação direta e a Rappi, na época, estava injetando muita grana. Ainda não tinha o Corner Shop, acho que o Corner Shop veio um pouco depois. Mas a Rappi estava injetando muita grana dentro do mercado e era muito difícil de se manter dentro do mercado se você não tivesse com grana. A Glovo tentou fazer uma rodada de investimento específica para o Brasil, mas acabou não conseguindo. Mas foi uma grande experiência para mim, pela primeira experiência internacional de conexão. Então, eu falava muito com a equipe de Barcelona, que era onde era a sede. A tecnologia era toda de lá, então a gente tinha que adaptar um pouco do que era o app para a Europa e o que é o app para o Brasil. As necessidades são totalmente diferentes. E isso ajudou muito a Rappi naquela época, porque a Rappi é da Colômbia, então eles já tinham um pouquinho mais de conhecimento sobre o mercado latino-americano, facilitava para que o app fosse um pouco mais adaptado ao mercado latino-americano, enquanto a Glovo tinha um olhar muito europeu, que funcionava lá, mas não funcionava aqui. Então, foi bastante interessante trabalhar com esse tipo de mercado na época e um ambiente super de crescimento, muito rápido, as coisas acontecendo o tempo todo. Você olhando para a operação na época eram acho que 25 cidades, então eu olhava para a operação das 25 cidades ao mesmo tempo, tentava olhar para. Porque você tem três pontas, né? Você tem o motoqueiro, você tem o restaurante, ou a loja, ou o supermercado, enfim, e você tem um consumidor final. Então você tinha que deixar as três pontas felizes. E muitas vezes a gente não tinha uma das pontas felizes. Então eu olhava muito para entender aonde eu tinha que executar algum tipo de ação para deixar uma dessas pontas felizes. Esse era o meu principal trabalho ali. E era muita gente. Então 25 cidades no Brasil inteiro, um monte de gente, um monte de lojista maluco, um monte de motoboy também maluco com a gente. E a gente tinha que fazer o máximo para poder gerenciar essa operação o melhor possível. E aí, quando a Globo fechou, eu falei, cara, quero mudar um pouquinho de orientação, quero entrar um pouco mais em tecnologia. Já tinha me conectado um pouquinho quando eu estava na Evino, por entrar muito mais nessa parte de aquisição mobile. E fui trabalhar com gestão de produto. Então, fui para uma consultoria que chama Zup.
que foi comprada pelo Itaú alguns anos atrás. Na época eu estava atendendo dois clientes grandes de telecomunicações, a Claro e a Nextel. E foi a minha primeira experiência com empresa grande, era muito diferente o ambiente ali, muito mais político, muito mais cheio de processo, mais burocrático. Então, para mim, foi um aprendizado grande para entender como funciona uma grande empresa, e por mais que eu estivesse na consultoria que não era tão grande assim, eu atendia os clientes ali, então eu precisava entender como é que eles funcionavam. Então, para mim, foi um grande aprendizado de como colocar inovação dentro de um ambiente que não está preparado para isso. Então, eles falavam que usavam agilidade e tudo mais, mas aquilo ali era só fachada, assim, não tinha agilidade nenhuma dentro do processo da Claro e da Nextel. Hoje eu não sei como é que tá, mas na época não era realmente ágil o time que eles acabavam operando. E foi, para mim, um grande aprendizado também. Acho que trabalhar com tecnologia, com produto, entender um pouco mais de como. Travou aí, gente? Tá funcionando aí? Só a Eu vi que deu imagem. uma travadinha aqui. Só a imagem. Ah, boa, boa. Beleza, vou lá, vou continuar aqui então. É, Acho que entender um pouco mais como funciona a criação de um produto de tecnologia a partir desde a descoberta do que é a dor do cliente, o que ele realmente precisa, e aí construir esse produto, entregar o produto, avaliar o que o cliente está recebendo no dia a dia e depois fazer esse fluxo de novo, né? Fazer esse fluxo contínuo de descoberta e entrega de valor para o cliente, acho que me fez crescer muito. Eu tive a oportunidade depois de ajudar na criação de um negócio digital dentro de uma empresa super tradicional, que é a Léo Madeiras, um pouquinho antes da pandemia ali. Eles estavam criando um negócio digital para tentar facilitar a conexão entre o consumidor final e o marceneiro, porque na época eles só vendiam para o marceneiro, eles não tinham contato com o cliente final que acabava tendo o móvel lá dentro da casa dele, e eles queriam ter essa conexão. Então a gente estava criando um negócio para conectar essas duas pontas, só que aí veio a pandemia e o projeto foi cancelado. E eu falei, cara, beleza, o que eu faço agora? Para onde eu vou? Continuo com gestão de produto, volto para o mercado de marketing, de growth, vou empreender, o que eu faço agora? E eu tive a oportunidade de empreender dentro de uma venture studio. Então, os caras tinham algumas hipóteses de negócio que eles queriam. Caimano, só um instantinho. Gente, tá tudo travado. Você tinha falado que tinha tido uma oportunidade dentro de uma venture. Venture Studio. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Boa. Uma Venture Studio. Basicamente, os caras tinham um capital de anjos que eles queriam alocar dentro de algumas startups e selecionaram times para empreender. Então, eu era uma dessas pessoas. No meio da pandemia, ali, eu queria ter a oportunidade de poder empreender e eu vi isso como uma oportunidade de ser a primeira vez, né? Já tinha dinheiro captado para a primeira rodada, a rodada de anjo, tinha já uma tese para acontecer e era no mercado que eu já conhecia, porque era o mercado de restaurantes. Então, a gente estava ali para ajudar os restaurantes a se digitalizarem durante a pandemia. E basicamente era aquilo que até que o Conrado comentou aí, o QR Code no cardápio, a gente tinha a parte de delivery para eles dependerem menos do iFood também, então delivery direto do canal deles, gestão de reserva, gestão de fila dentro do restaurante, enfim, a gente tinha várias funcionalidades. Acho que o principal aprendizado para mim dentro dessa empresa aqui é muito melhor validar errado, rápido, mas entender o que o cliente realmente precisa. Acho que se você não pesquisa, não fala com o cliente antes de lançar uma funcionalidade, antes de lançar uma solução, você perde muito recurso para poder testar isso na realidade. Então, acho que vale muito a pena você falar com o cliente antes, entender um pouco melhor, porque essa gestão de reservas e filas, por exemplo, o cliente não precisava disso, ele precisava que a gente melhorasse a experiência da outra parte do que a gente já tinha, e a gente perdeu dinheiro. Perdeu tempo, perdeu dinheiro, colocou ali e não funcionou. No começo, na verdade, de 2021, a gente acabou vendendo a startup, porque a gente precisava de mais uma rodada, mas a gente não tinha chegado ainda no momento de receita que precisava para fazer mais uma rodada. E por um outro lado, quem estava mais com esse apetite não queria investir numa startup dentro de uma venture studio, porque os empreendedores acabam tendo menos de 70% do capital dentro do cap table ali, então não fazia muito sentido para eles. A gente acabou optando por vender a empresa e sair de lá.
E aí apareceu a Ace Cortex na minha vida, assim. Eu tinha pensado em empreender de novo com a grana que eu recebi da startup, mas acabei entrando, continuando no mundo de inovação, dentro de uma consultoria de inovação que é a Ace Cortex, agora olhando muito mais para a validação de negócios dentro de grandes corporações. Então, a Ambev, inclusive, aí que o Alessandro comentou, foi um cliente meu durante esses quase 2 anos aí de Ace Cortex. E basicamente o que a gente faz a empresa tem uma tese, ou às vezes ela nem tem a tese, ela só pensa que ela quer criar novos negócios, ela vem para a gente e fala para a gente conduzir todo o processo. Então, a gente vai desenhar as hipóteses de solução, vai entender as dores dos clientes, vai falar com todos eles, fazer entrevista, fazer pesquisa quantitativa, vai lançar MVP no mercado, vai testar esse MVP, entender os aprendizados, até o momento onde a gente fala, beleza, aqui você pode spin-offar e lançar um novo negócio, ou você pode incorporar isso aqui dentro da sua corporação e seguir. Então, a ideia é que eu seja o braço ali de apoio dentro do processo. Hoje eu sou gerente de Lean Product UX, então muito mais focado em construção desses produtos e de experiência dos clientes, tentando validar o máximo possível com metodologia Lean para ser de novo, o que o Conrado falou, né? Errar rápido e barato. Esse é o meu objetivo aqui, de fazer com que as empresas validem isso de uma maneira muito rápida. No máximo, até 9 meses, eles sabem se eles vão spin-offar ou se eles vão incorporar aquela ação que eles colocaram com a gente. Tentei ser muito sucinto aí para explicar um pouquinho da minha experiência, mas basicamente é um pouquinho do que eu queria trazer. Bacana, mesmo. Vamos ver aqui, pessoal. Tem algumas questões, perguntas. Oi? Algum comentário? A gente pode passar para a Flávia, então. Depois, mas fica que o pessoal pode mudar de ideia e depois perguntar também. É que a gente está meio em cima ali, mas temos ainda uns 20, 15 minutos. 20. Aí, só da frente da luz. Show. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Flávia, eu sou a mais idosa. Eu sou da nona turma. E assim, né, até pensando nessa questão, eu estava até refletindo aqui, da questão de carreira, né? Como o Saulo falou, quando eu comecei a fazer graduação, eu sempre gostei muito de estudar. E aí, no segundo semestre da faculdade, eu falei, olha, vou buscar estágio, né? Fui buscar e eu só consegui estágio para ser secretária. Eu falei, não, quero explorar mais, né? E aí eu comecei batendo na porta de todos os professores, eu quero fazer pesquisa. Ah, não, você é muito nova, você está no segundo semestre da faculdade, você não sabe ainda nem o que é método de pesquisa, você não vai, né? E aí eu fui, até que eu bati na porta da Luciane, e aí ela falou assim, você quer trabalhar? Quero. Então, ó, deixa eu te falar, eu estou fazendo uma pesquisa, não tem bolsa, você vai trabalhar gratuitamente, tal, por um tempo, mas tem uma oportunidade, é um projeto temático e você vai pesquisar sobre fontes de inovação no setor de telecomunicações. Fontes de inovação? E o que é isso, né? E aí eu não sabia o que era inovação naquela época, né? Entrei na faculdade no ano de 2000, falava-se muito pouco sobre isso. A gente aqui falava da criação de pequenos negócios na minha turma, mas assim, era uma matéria nova, isso não tinha, né? E aí eu comecei a fazer pesquisa, fiz a pesquisa durante 4 anos, fazia pesquisas em grupo temático da FAPESP com São Paulo, e aí eu tive a oportunidade do PGT, né, que é um núcleo lá de gestão tecnológica da FED São Paulo. Conheci várias pessoas, tive a oportunidade de andar por várias multinacionais. Foi o período da minha vida que eu mais publiquei, porque durante a graduação eu publiquei 7 capítulos de livro, 8 artigos, alguns foram premiados. Só que eu falei, gente, eu achava na época meu curso muito teórico. Eu falei, poxa, eu vou formar em administração e não vou ter uma experiência prática. E aí estava terminando o projeto temático. Eu falei, não, eu preciso ir para a empresa. E aí eu fui trabalhar, eu gostava sempre muito da parte comercial, né, de planejamento, gestão de projetos, sempre uma coisa que eu gostei muito.
E aí teve uma oportunidade, eu fiz estágio de marketing no Leite News, não sei se vocês conhecem, né? Porque aqui quem é da região e também a empresa acabou, e eu fui para a área. Quando eu me formei, eu já estava efetivada, né? E aí, quando eu formei, eu ganhei o prêmio de melhor aluna, e quem foi o patrono da minha turma foi o Guilherme Leal, na época, que era da Natura. Eu tive até uma oportunidade para ir embora, e por questões pessoais acabei não indo, fiquei aqui, e aí aconteceu o quê? Teve aquela derrocada lá na cooperativa, descobriram algumas fraudes e tal. E aí a gente administrava 2 milhões de litros por dia, passou para 100 mil. Mas eles não me dispensaram, não. E aí eu continuei lá, não sei, foi a Parmalat comprou. Mas aí, assim, você não tinha nada. Era o dia inteiro lá, se fazia e tal. Discutia lá com os investidores, estava aquela bagunça. E tinha surgido o mestrado, a primeira turma, não entrou todas as pessoas, e surgiu a segunda turma. Né? Gosto disso, de pesquisa, me apliquei. E aí entrei para fazer mestrado. Eu não fiz mestrado em inovação, fiz em administração geral. Tinha aqui uma encomenda da Faculdade de Medicina e tinha 16 programas de pós-graduação, todos sobre a mesma gestão. E por que que alguns eram nota 3, outros eram nota 7? Então, eu estudei, utilizei a análise institucional para todos esses projetos e fiz esse foi meu mestrado. E nesse meio tempo surgiu a minha função, eu sou agente de inovação. Essa que é o nome da minha função. Surgiu um concurso, e como durante a graduação eu pesquisei muito essa questão de cooperação entre a universidade, tinha acabado de ser regulamentada a lei de inovação, então as instituições científicas e tecnológicas foram obrigadas a criar os núcleos de inovação tecnológica, que foi assim que nasceu a Agência USP de Inovação. E aí eles estavam procurando pessoas para o interior, e o pessoal falava, olha, por que essa cara? Ele falou assim, mas eu não quero ser servidora pública, né? Eu quero fazer outras coisas, tal, mais dinâmica. Eu lembro até hoje, as inscrições por aqui na FEA, era até às 3 horas, 10 para as 3, tive a documentação, e ainda fiz inscrição porque não era pago. Se tivesse pagado, aí fiz, e nesse meio tempo, eu depois que saí da News, eu fui convidada para trabalhar numa consultoria. E eu estava muito bem na consultoria, fazendo projetos. O dono da consultoria até, assim, se você continuar aqui, a gente pode pensar numa sociedade, né, tal, porque a gente desenvolvia projetos em grandes empresas nessa parte de planejamento, a parte comercial, e a gente estava numa parceria bem legal. E eu também ministrava aula em Bebedouro. E aí fiz o concurso aqui e passei. E aí foi aquele dilema: vou, não vou, assumo, não assumo. Aí o pessoal, não, assume. Se você não gostar, você cai fora, né? E aí foi o que aconteceu. Vai completar 17 anos. E assim, gosto muito do que eu faço, porque se você for ver em termos, né, de carreira, de valorização, não existe muito, né, no funcionalismo público. Mas o que me motiva muito é essa questão de todo dia ser muito dinâmico. Cada dia na minha mesa é uma coisa nova, é um invento novo. Quando eu fui prestar o concurso, eu sabia que existia patentes, sabia o que era, mas nem passava na minha cabeça como o sistema brasileiro de propriedade intelectual era estruturado, fazia parte, nada disso. A gente acaba tendo uma visão muito multidisciplinar, né? E a minha função trouxe muitas oportunidades ricas, né? Que eu falo até, que eu tive culturalmente, de ir para vários países. Então, o que eu faço? Eu assessoro os pesquisadores da universidade na proteção, né? Desenvolvimento dos inventos, trabalho com a transferência de tecnologia que é gerada aqui para as empresas e no fomento ao empreendedorismo. Trabalho muito com o Saulinho, porque eu sou a agente executiva da USP junto ao Superapart, né? Então, todos esses acordos, essas questões todas, sou eu que
faço a gestão aqui em Ribeirão Preto, e eu ajudo, né, esses acordos colaborativos. E um dos grandes, né, cases que eu fico muito feliz até ontem, eu estava, inclusive, com o pessoal da empresa, e vai surgir mais coisas aí. Eu que participei, né, de todo o processo da transferência de tecnologia do primeiro canabidiol brasileiro, que é um produto novo no mercado e que ele é disruptivo, né? A gente ainda tem várias questões aí de desinformação, mas ele é a formulação, né, que possui vai ter o sintético, mas também tem o fito, que é puro. O grande problema é que vem do exterior, isso daí vem misturado, SH, coisas que dão o problema. E eu trabalho muito com os empreendedores, né? Quando vocês estão lá com ideias, fazedores, como os meninos falaram, como fazer essas pontes, né, com a universidade, buscar as parcerias, essa questão do modelo de negócios, né? Então, é algo que eu trabalho muito. Durante uma época, eu trabalhei muito com internacionalização, né? Quando foi da questão que a minha função permitiu. Em 2008, eu tive uma oportunidade, por meio do consulado britânico, eu fiquei fazendo um estágio na agência de inovação da Universidade de Oxford. E depois que eu voltei, né, isso foi um divisor de águas, porque, assim, como o Saulinho falou, a gente tem muito pouco profissional, igual na nossa área, não existe, né? Assim, são poucas pessoas, e aí isso daí me ampliou muito, né, essas oportunidades. Já tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas, que às vezes a gente tem algumas propostas, mas, assim, me motiva muito, né, o ambiente, por eu ser formada aqui, tudo, eu tenho um carinho enorme com a instituição. E nessas questões de internacionalização, teve aquela questão, né, de falo inglês, mas eu fiz espanhol, porque eu fui apresentar um artigo lá no México. E aí comecei a fazer espanhol, né, fiz aqueles anos com a Cecília, não sei se alguém que conhece a Cecília, todo mundo fazia espanhol aqui com a Cecília. E aí surgiu uma rede, né, que chamava Rede Empreenda, é uma rede pan-americana de incubação de empresas e fomento ao empreendedorismo. E aí, naquela época, meu chefe começou a corresponder com o pessoal e ele falou, olha, a gente precisa de alguém que fale espanhol, escreve espanhol. Não tinha ninguém, só eu. Então, vai você. E nessa né, que eu comecei a fazer vários projetos para a rede, e essa rede era formada por 28 instituições do espaço ibero-americano, tanto universidades como parques tecnológicos, incubadoras. Foi um período muito rico, eu tive a oportunidade de viajar, conhecer. Inclusive, quando foi criada, quando você falou da Corner Shop, que foi uma startup chilena, eu estava tentando lembrar o nome do projeto, o pessoal apresentou o projeto e eu estava lá em Santiago do Chile, na banca, lá assistindo, né, onde surgiu. Então, assim, a gente tive oportunidades, né, atualmente eu participo, né, lá no Supera, dessas bancas, né, de negócios, em vários aí também, Cacacuns, tudo isso. Pela agência, a gente também faz todo um trabalho, né? E a gente teve um projeto que eu fiz parte, a gente criou uma ferramenta para internacionalização de empresas. Então, é como se fosse uma árvore de decisão que, conforme, vou até te passar, pode ser útil para você, que é público, conforme ele vai fazer as etapas da internacionalização para decidir que tem uma série de coisas, ele vai passando. Então, um projeto do Fundo de Investimento Europeu, Erasmus+, que concedeu, né, esse fundo. E, assim, eu já vi várias startups sendo criadas, né, como o Conrado falou, empreender hoje é muito moda, né? Na nossa área, na área de alimentação, tem nomes charmosos, né? E tudo isso aí, mas não é fácil. E aí eu também sempre tive a vontade de empreender. Nesse meio tempo, eu e meu marido, nós nos conhecemos na faculdade, ele é da 9ª turma de economia. Eu aí nessas questões também conheci uma startup que estava sendo gerada, a gente comprou a franquia, mas não deu certo, perdemos dinheiro.
Por quê? Porque foi como o Conrado falou, os meninos falaram, a questão do, quando você está dando um MVP, ele estava nesse processo, se você vê que o modelo de negócio está errado, ele tem que rapidamente também ser modificado. E o pessoal perdeu. Se tivesse dado certo, tinha estourado na pandemia, porque era um aplicativo para fazer comparação de preços nos supermercados, e depois a segunda fase do negócio era fazer entrega, delivery, então o negócio, né? E aí depois vários franqueados acabaram saindo, e agora eles ficam com essa questão de a empresa acabou se tornando uma consultoria para a área, né, de supermercados, aí fornecendo relatórios. E atualmente eu estou num projeto, né? Aí também para, não sei se vai virar alguma coisa ou não, é fora do meu trabalho, por uma questão pessoal. E a gente está fazendo, o meu filho menor é autista, a gente está desenvolvendo um software para treinamento de pais. Então pode ser que isso dê alguma coisa ou não, a gente não sabe, né? E assim, eu gosto muito do que eu faço, eu acho que é uma oportunidade rica. Tem outros produtos aqui que eu vi no mercado. E eu sempre pensei em fazer alguma coisa nessa, como os meninos falaram, na nossa, quem faz administração, esse negócio do trainee é muito cultural, né? E eu também comecei a fazer os processos de trainee, eu falo assim, gente, é muito competitivo, né? É uma coisa muito maçante. Eu não sou uma pessoa competitiva. Eu sempre sou uma pessoa mais de colaborar, de ajudar. Sempre gostei também dessa história de dar aula, de ensinar. E aí, acabei indo para essa função, né? E a inovação, o que é o conceito da inovação? É eu gerar algo novo ou melhorar algo, mas o quê? Que no fim das contas gera impacto, né? E eu sempre quis que o meu trabalho, também quando eu fiz aí a pós-graduação, eu fiz mestrado, né, com vocês, esqueci de falar, mas eu fiz doutorado, e no meio do caminho aí, eu queria sempre fazer algo, meu doutorado foi com as alianças de internacionalização das empresas de biotecnologia, eu queria fazer alguma coisa que eu gerasse algum impacto, né, que eu ajudasse na vida das pessoas. Então, assim, quando eu vejo um produto saindo daqui, está no estágio de bancada e que passou por toda essa questão da prova de conceito, que chegou no mercado, não tem alegria maior. Para mim é uma coisa, né? E você vê aquele produto beneficiando várias famílias, várias pessoas, isso para mim não tem preço, né? Então, estamos aí, não sei o que vai ser no futuro, se vou continuar, se vou mudar, né? Porque hoje é tudo tão dinâmico, mas é algo que me gera bastante, né, alegria. Estou lá sempre no parque, e várias empresas sendo criadas atualmente, né? Tem uns casos aí emblemáticos, o pessoal não pensa muito, a gente não tem essa cultura da proteção, né, da propriedade. E algumas empresas que foram criadas e não pensaram nisso, acabaram na área de software, principalmente, porque a proteção ela é muito frágil no Brasil, ela acabou sendo copiada, e aí quebrou, e aí ela teve que se reinventar rápido, né? E se eu pudesse falar alguma coisa para vocês, assim, deixar para quem quer entender, para vocês pensarem nessas questões das parcerias, que é outro problema que eu vejo muito, é uma questão cultural nossa também. A gente, o Conrado falou, ele foi lá, tem 2 amigos, o network, vamos fazer isso, tal, tal, institui o negócio e, às vezes, não formaliza isso adequadamente, né? Isso é um problema muito grande. E aí, depois, o negócio começa a crescer, e aí, você já viu, né? Quando ele começa a dar dinheiro, aí tem as complicações. Eu já vi várias questões aqui que poderiam ter virado grandes negócios, mas pelo fato de, lá no início, não ter estabelecido as bases corretamente, feito os acordos, mesmo as licenças que são necessárias, né? Porque hoje a gente é tudo muito dinâmico, esses negócios acabaram quebrando. Então, são coisas que a gente não pensa, e você não tem na faculdade disso, né? Ninguém fala, olha, você estabelecer um contrato, você família um contrato, que é as cláusulas que precisa, tem assina, tudo isso. Então, é algo que o empreendedor precisa buscar, né? Esse conhecimento e fazer isso que é de extrema relevância. Então, já um resumo daí da minha história
anos e estou aqui à disposição quem tiver alguma pergunta. Não. Uma pergunta, pessoal? A gente vai. Uma pergunta, você comentou que fez 4 anos de pesquisa. Você acha que ficar muito tempo na pesquisa, não é um fato que te atrapalhou, mas pode ser que te fechou um pouco algumas portas na hora que você buscou trabalhar em empresa? Sim. Não necessariamente, porque assim, a pesquisa, ela te dá uma visão crítica, porque quando você passa, né, a ter esse processo método científico, ele te auxilia muito para você escrever projetos, fazer relatórios, a questão da sua visão crítica, e isso é algo que as empresas precisam muito. Então, assim, quando eu fui para o mercado, o pessoal na empresa gostava, eu fazia isso, então, novos projetos, então, a Flávia vai escrever, sabe? Então, essa questão também de sempre apresentar os projetos dessa visão crítica, de sempre testar, né? Eu sempre tive muito isso, tudo bem, eu tenho uma hipótese, testar ela. Então, isso também você traz para o mercado de trabalho, que são competências necessárias. E hoje, o que eu vejo? Eu tenho muitos estagiários, né? Geralmente, eu tenho um aqui da FE, um da farmácia e um do direito. Eu brigo muito com eles, né? Porque hoje vocês querem tudo muito rápido, vocês não querem criticar, acabou, fiz, vamos lá, entendeu? Então, assim, isso são características que vocês precisam trabalhar. Porque como vocês são muito dinâmicos, né, com o celular na mão, é difícil manter a atenção, foco numa aula, tá? Então, são coisas que as empresas, elas têm, né? A gente participa de vários workshops, né? Até esse dia teve um, da necessidade dos profissionais, e isso são coisas que estão começando a faltar no mercado, porque o pessoal não tem essa visão crítica, né? Então, isso te ajuda muito. Legal. Bom, pessoal, a gente reservou o espaço em teias ali para continuar as discussões, então convido todos vocês para lá. Aprendi bastante aqui e, pô, estou 30 anos na pesquisa, então se uma empresa precisar... Com certeza. Não, mas essa questão de empreender é difícil mesmo. Me relacionei com uma startup de GovTech, né? E eu saí meio que na hora que para mim estava ficando já inviável. Mas a gente chegou, nossa, o pessoal foi bem, né? A gente teve um produto bem legal, mas também não conseguimos vender, né? E aí acabamos saindo. E agora estou vendo essa questão de metaverso, quem sabe aí, Vai dar certo. uma ideia de metaverso no ensino e tal. Mas eu sou mais dessa, deep, né? Aprendi também isso aí. Eu precisava fazer um curso de ADM. Essa joia, então, pessoal. Obrigado, Cláudio, os palestrantes.